Será que ainda dá tempo de estudar para a próxima prova da ETEC? Essa que vai acontecer dentro de menos de um mês? A resposta é sim. E hoje eu vim aqui trazer para você 4 passos que definitivamente vão te ajudar a conquistar a tua aprovação na ETEC, mesmo estudando em pouco tempo. E são coisas comprovadas. Então, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhecia ainda, eu sou a Lilian, sempre venho trazendo dicas tanto sobre o vestibulinho ETEC, quanto sobre outras seleções também e outras oportunidades para quem busca um bom ensino e uma boa carreira profissional. Por isso, já se inscreve por aqui para que assim você não perca nenhuma novidade, combinado? E é o seguinte, antes de mais nada, é extremamente relevante que eu já te avise que começando a estudar, faltando poucas semanas para a prova da ETEC, você naturalmente vai precisar de um ritmo de estudos mais intensivo do que as pessoas que começaram antes. Então, primeiro passo, identifique em que ponto você está. Opção A, você é alguém que nem começou a estudar mesmo, acabou de se inscrever no vestibulinho ETEC, não sabe muito bem o que fazer? Ou, opção B, você é uma pessoa que já vinha estudando para o vestibulinho ETEC, já estava se preparando, só que ainda não deu conta de tudo que precisava e sabe que vai ter que acelerar agora na reta final. Porque são casos completamente diferentes. Se você é uma pessoa que já estava estudando e aí faltam alguns assuntos para você estudar, eu recomendo que você assista a outros vídeos aqui do canal, porque esse de hoje é focado exatamente em pessoas que nem tinham começado os estudos ainda, pessoas que estão realmente no zero em relação ao preparo para o vestibulinho ETEC. Tudo bem? Então, beleza. Já identificou isso? Agora vamos para a primeira dica. Você vai ter que focar nos assuntos mais recorrentes do vestibulinho ETEC. E para isso, eu sugiro que você ou adquira a checklist ETEC, que é um material que já foi feito pensando nisso. Tem o link aqui na descrição do vídeo para que você possa comprar. Ou a segunda opção, caso você não possa investir agora, ou se você não quiser, é você tirar umas 3 tardes para você mapear o máximo que você puder de provas anteriores da ETEC e chegar nesses assuntos recorrentes. Você adquirindo a checklist, você já vai ter uma facilidade, porque além desses assuntos já estarem separados para você, você também recebe algumas orientações de estudos, algumas resoluções comentadas, e isso facilita bastante o teu aprendizado, certo? Então, o nível de satisfação assim com a checklist até que é altíssimo, porque é um material que foi feito justamente para quem está na reta final, na correria e precisa dar conta do conteúdo a tempo, ok? Porque você vai ter a lista dos assuntos e você vai ter algumas resoluções comentadas que facilitam. Mas, em geral, independentemente da tua situação, foca nos assuntos recorrentes do vestibulinho ETEC. Não estude coisas desnecessárias. Essa é uma dica que já serve também para quem está estudando com antecedência para as futuras provas da ETEC. Mas, quanto menos tempo você tem para a prova, mais assertivo ainda você tem que ser nesses assuntos, ok? Realmente não pode perder nem um segundo do seu tempo com assuntos que não são importantes para o vestibulinho ETEC. A segunda dica é uma velha conhecida de quem já me acompanha aqui, que é você fazer estudo ativo. Não pense que porque tem pouco tempo para a prova, vai servir você só ficar lendo conteúdo ou só ficar vendo aula. A prova vai continuar tendo o mesmo nível de exigência, independentemente do tempo que você levou se preparando. Então você precisa estudar de forma ativa, você precisa aplicar técnicas de estudos. Você precisa fazer aquela informação não ficar superficial na sua mente. Você precisa realmente absorver e assimilar aquilo que você estudou. Isso de todas as matérias cobradas no vestibulinho ETEC, que são português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Ok? Mesmo se você não teve alguma na escola, você vai ter que estudar essas matérias, tá? Elas são importantes e elas vão ser cobradas ali dentro das questões da ETEC. Inclusive, caso você não saiba, a prova da ETEC tem 50 questões, certo? E elas contemplam essas matérias, ok? Terceira dica, utilize resoluções comentadas, e é por isso que a checklist já facilita um pouco para você também, né? Porque as resoluções comentadas vão te mostrar a lógica por trás das questões, ou seja, como você chega às respostas. E elas possibilitam também que você tenha uma boa visão da aplicação prática do conteúdo. Dessa maneira, além de você estudar os assuntos, fazer um estudo ativo e profundo deles, você vai conseguir entender exatamente como cada tópico aparece na prova, como que esses assuntos são desenvolvidos, como que eles se relacionam com outros. Porque um outro ponto importante aqui para você, talvez algumas pessoas não saibam disso, é que a prova da ETEC tem questões interdisciplinares. Ou seja, uma questão de biologia que também vai te exigir conhecimento de matemática, ou uma questão de química que também vai te exigir conhecimento de biologia, ou uma questão de física que também vai te exigir conhecimento de português, porque você precisa interpretar aquela questão para entender qual fórmula você vai usar, qual cálculo você vai chegar.
e assim por diante. Então, por esse motivo, as resoluções comentadas são de extrema relevância e é por isso que a gente disponibiliza algumas para quem adquire a checklist ETEC, certo? Quem é aluno também da plataforma ETEC Power, que é a plataforma mais completa para aprovação na ETEC, também tem resoluções comentadas, tá? Que tem até mais, né, do que na checklist ETEC, porque como a ETEC Power tem videoaulas mesmo, todas já direcionadas para o vestibulinho ETEC, em cada videoaula tem resolução comentada também para reforçar ainda mais os estudos. Mas esse não é o foco do nosso vídeo. Então, vamos aqui para a quarta dica. Faça revisões. Ai, Lilian, mas eu já vou estudar em pouco tempo. Será que eu preciso fazer revisões? Se você não for um estúpido, você vai fazer revisões. Estúpido é um jeito um pouco mais carinhoso de falar burro. Então, se você quer passar na prova, faça revisões. Por quê? As revisões não são perda de tempo, diferente do que algumas pessoas pensam. As revisões, na verdade, fazem você ganhar tempo. Porque quando você não revisa um conteúdo, a chance de você esquecer aquele bendito assunto e ter que estudar todo de novo, fazendo todo aquele estudo ativo, assimilando novamente todas aquelas informações, é um risco muito alto. Agora, quando você revisa o conteúdo, meu bem, fica muito mais fácil. Por quê? Você estudou aquele conteúdo, então teve um dia ali que você separou um tempinho da sua tarde, ou da sua manhã, da sua noite, do horário que você for estudar, para você entender aqueles conceitos, aprender aquelas fórmulas, saber quais cálculos tinha que fazer, aplicar ali aqueles conhecimentos. Então, você levou um tempo fazendo isso. A tua revisão, minha filha, vai levar 10 minutos, 15 minutos no máximo. Tem formas de revisão que, inclusive, duram 5 minutos. Então, você poupa tempo, porque você não vai ter que estudar novamente todo aquele assunto, vai evitar que você esqueça e evitar que você perca pontos por bobagem na prova da ETEC. Por quê? Como a prova tem 50 questões, cada ponto conta muito. Eu lembro que quando eu prestei o vestibulinho ETEC, uma questão que eu passei errada para o gabarito, eu nem tinha errado a questão, só na hora que eu me atrapalhei eu passei a alternativa errada para o gabarito. Essa uma questão fez com que eu não ficasse em primeiro lugar. Eu fiquei em quarto lugar por conta de um ponto. Isso porque a minha pontuação foi alta. Agora, uma pessoa que acertou, por exemplo, 20 questões, 25 questões, se ela erra uma questão, ela perde muitas vezes a chance de ficar lá entre os 40 primeiros colocados e ficar lá nos 60 e poucos, sabe? Porque muitas outras pessoas podem ter acertado aquela mesma questão. Por isso, revisa os conteúdos, especialmente das matérias que você tem mais dificuldade. Parece tortura, né? Aquela matéria que você menos gosta é a que você mais vai ter contato. Mas é assim que funciona para que o teu cérebro se acostume com ela. Então, você precisa revisar os conteúdos, mesmo tendo pouco tempo para estudar. E como é que você vai fazer isso? Pega a dica aqui. Vamos supor que essa semana você estudou lá vários conteúdos de português, história, geografia, física, química, biologia, matemática, enfim, matérias cobradas no vestibulinho ETEC, né? Daí, antes de dar uma semana que você estudou aqueles conteúdos, você vai revisar aqueles conteúdos. Então, por exemplo, se hoje você estudou o terceiro tópico lá de português, e aí estudou também um tópico de história e um de química, antes da próxima semana, você vai revisar esses assuntos. E como eu te falei, essa revisão pode ser muito curta, ela pode ser muito rápida. É só para você realmente não esquecer aqueles assuntos, tá? Porque o fato de estudar mais perto da prova não garante que você vai ter os assuntos na cabeça. Pelo contrário, se você for muito ansioso, você pode ter mais chance de esquecer. E é a revisão que impede que você esqueça, tá bom? Então faça revisões. São essas 4 dicas que eu trouxe para você hoje. Se você quiser mais vídeos assim que possam te ajudar no teu preparo para o vestibulinho até que em pouco tempo, deixa um comentário aqui para que assim eu saiba que é um tipo de vídeo que te ajuda. E a gente se vê então no nosso próximo conteúdo. Super abraço e tchau!